Paloca e hoje estou aqui finalmente para vos falar das leituras do mês de setembro de 2024. Já quase no final do mês de outubro, sim, venho gravar o vídeo, sim, continuo muito cansada, a minha vida continua um bocado caótica, o cansaço é muito e chego a casa, confesso, sem vontade de nada, só quero é descansar e por isso ainda não tinha preparado o vídeo, por isso ainda não tinha vindo gravar o vídeo, mas sim, já preparei as leituras, já tenho tudo por aqui apontado porque precisava de me lembrar de muita coisa, porque imaginem-se, já estamos no final do mês de outubro, onde é que já estão as leituras do mês de setembro. Li muita coisa no mês de setembro, ou seja, li muita coisa, sim, li 10 livros, li 2 livros em papel, li 4 e-books, ouvi 4 audiobooks, no total li 3.978 páginas, portanto foi um mês assim de muitas leituras, sim. E a maior parte das leituras foram para o projeto do September Thrills, da Dorinha e da Tininha. Não vou depois especificar em cada livro, até porque os livros não são propriamente assim grandes thrillers, nem muito policiais, não sei, há de tudo aqui. Depois vocês vão perceber quando eu falar dos livros se encaixam, se não se encaixam, se calhar alguns encaixar-se-ão melhor do que outros, mas quando os li foi com a intenção de participar no projeto, sim, participei, sim, estou contente com as leituras do mês de setembro, só houve uma leitura de 3 estrelas, a maioria foi de 4 estrelas, por isso vou então falar sem mais demoras das leituras do mês de setembro. O único livrinho de 3 estrelas foi um audiobook, Cicatriz, do autor da trilogia da Reina Roja, e resolvi ouvir este audiobook porque estava com vontade de ver a série que está na Amazon Prime Video. Mas como devem imaginar, depois do audiobook ter tido 3 estrelas, fiquei com pouca vontade de ver a série, não vi e acho que não vou ver. Então temos aqui a história de um rapaz, de um homem, do Simon, acho que era Simon, que andou por aqui a fazer aqui umas criações um bocadinho estranhas, criou por aqui um algoritmo, que já nem me lembro bem o que é que o algoritmo fazia, mas criou por aqui um algoritmo especial, e depois na internet ele conhece a Irina. Irina que vem, eu já não me lembro, acho que era da Ucrânia, mas já não sei se era da Ucrânia, se era da Rússia, portanto vem dos lestes. Conhecem-se na internet e depois a Irina vai para os Estados Unidos. Eu acho que sim, que o Simon vivia nos Estados Unidos, a minha cabeça já está, ainda por cima se lhe dei 3 estrelas, imaginei do que é que eu me lembro. Então depois vamos descobrir que a Irina é uma personagem um bocadinho misteriosa, vamos descobrir o passado da Irina e vamos perceber porque é que o livro e o audiobook se chamam Cicatriz e porque é que a própria série também se chama Cicatriz. É uma prequela da trilogia Reina Roja, está considerada como uma prequela e foi realmente escrita antes de Reina Roja. Tem pouco a ver ou nada com essa trilogia, eu da trilogia até gostei, mas tem pouco ou nada a ver, acho eu, com essa trilogia, portanto é considerada parte da Reina Roja, deste universo, mas no meu entender não é assim tão interessante nem tão misterioso, estava à espera assim de uma coisa mais misteriosa, com mais suspense, mais thriller, e se calhar levei um bocadinho aqui uma desilusão e realmente não tive vontade de ver a série, acho que não vou ver a série. E este audiobook ficou só pelas 3 estrelas. Passamos então agora para as leituras de 4 estrelas. Como vos disse, só havia uma leitura de 3 estrelas, a maioria são de 4 estrelas. A primeira leitura de 4 estrelas do que vos vou falar foi um e-book, Box 88. Eu não sei onde é que vi referências a este livro, acho que faz parte de uma trilogia. E é um livro de espionagem, aqui também com muito mistério. Aqui no livro temos aqui 2 histórias ou 2 espaços temporais dentro da mesma história, melhor dizendo. Temos 1989, temos a queda do muro de Berlim, temos o fim da Guerra Fria, o fim do Bloco Soviético e temos por aqui 2020. E temos aqui um espião improvável que foi recrutado num colégio interno em França. E temos por aqui muitos mistérios, temos por aqui uma agência assim de espionagem conhecida pela CIA, pelo MI6, pela CIA e pelo MI6, sim, porque dizer CIA e MI6 é um bocado estranho, não é? Uma vai em português, a outra vai em inglês, é um bocado estranho, portanto CIA e MI6, mas é uma agência de espionagem diferente, vamos conhecer a história deste espião. Gostei da história, não é que me tivesse assim arrebatado para as 5 estrelas, não é que tivesse delirado com a história, sim, gostei. Não sei se vou ler os outros livros desta trilogia, não sei se vou ter vontade, porque gostei da história, houve aqui algumas coisas que não gostei tanto e por isso ficou-se pelas 4 estrelas, não é que tenha sido um mau livro, não é que tenha sido uma má leitura,
mas se calhar estava à espera de outra coisa, assim, que me entusiasmasse um bocadinho mais, porque eu adoro livros de espionagem, e mais à frente neste vídeo vou falar de um livro de espionagem ou relacionado com a espionagem que eu adorei. Por isso, se calhar tinha as expectativas muito altas, não é que tenha apanhado uma desilusão, mas se calhar tinha as expectativas um bocadinho altas, se calhar não se cumpriram todas as expectativas que eu tinha, e por isso esta história, que acabou por ser interessante sim, porque estamos aqui no momento presente, 2020, e estamos no passado, e há por aqui um mistério do passado que só se vai resolver no presente se essa parte foi interessante, mas não posso dizer que tenha sido uma daquelas histórias de espionagem que me entusiasmaram imenso, que delirei com isto, não, gostei, mas não foi assim um livro assim excepcional. Também com 4 estrelas, um audiobook, House of Glass, portanto Casa de Vidro. Temos aqui uma história de uma casa que tem algumas características diferentes de uma casa normal, dita normal. Temos aqui uma família que aos olhos do exterior é uma família que tem a vida perfeita, e depois no interior desta família há imensos problemas. Temos por aqui uma criança, que já não me lembro se tem 8 ou 9 anos, mas uma criança mais ou menos desta idade, que está com problemas psicológicos, ela não fala, assistiu à morte da sua ama, morte essa que foi traumática para a criança e por isso ela não fala, e temos por aqui uma advogada que vai tentar perceber o que é que está a acontecer dentro daquela família, daquele núcleo familiar. Portanto, temos a criança, temos os pais da criança que entretanto acho que já se divorciaram, também por causa disto que aconteceu, temos a avó da criança, portanto temos aqui um núcleo familiar relativamente pequeno, e temos aqui uma história muito misteriosa. Eu gostei da história, e gostei especialmente da parte final da história, porque não estava à espera. Não é que tivesse sido uma história que me arrebatasse para as 5 estrelas, porque já li tantos thrillers psicológicos e destes familiares que se calhar há coisas que já não me surpreendem, mas sim o final surpreendeu-me, essa parte sim foi positiva. Se calhar aqui no meio, se calhar andou aqui um bocado a engonhar às vezes. Eu acho que às vezes os autores têm a mania de escrever livros gigantescos e depois engonham muito aqui para o meio. Sim, quando chegámos ao fim fiquei surpreendida. Gostei do final, porque não estava à espera deste final, e gostei, mas como vos disse, não é assim uma história que me tivesse arrebatado para as 5 estrelas, não é que eu tivesse achado fenomenal tudo. As ideias também, já comentei isto várias vezes quando falo de thrillers, eu acho que as ideias já se esgotaram muito e já não há às vezes nada assim extremamente inovador. E por isso só lhe dei 4 estrelas, mas sim, gostei de ouvir, gostei da história desta criança, especialmente a parte da criança, perceber porque é que esta criança não fala, perceber este trauma na vida desta criança, tudo aquilo que está por trás desta história, por trás da morte desta ama, que será que foi assassinada, será que foi ela que se suicidou, portanto o que é que há aqui por trás desta história, e por isso foi um bom audiobook de 4 estrelas. Também com 4 estrelas, um livrinho em francês, Chanson douce de Leila Slimani. Quando vos mostrei os livros, o book haul em que comprei o livro este da Leila Slimani, tinha comprado também outro da Leila Slimani e achava que ia ler o outro primeiro. Este passou à frente porque estávamos no mês do September Thrills e acabou por passar à frente do outro. Então o outro ficou ali pendurado, até porque vai sair uma terceira parte daquela trilogia, e então resolvi deixá-lo ali um bocado pendurado e resolvi pegar aqui na Chanson douce. Temos aqui a história também, isto parece que vem na ligação da história anterior, também temos uma ama, mas nesta história a ama não morre. Logo no início nós sabemos o que é que vai acontecer nesta história. Temos uma ama, temos 2 crianças, temos um casal e temos 2 crianças muito pequenas e temos uma ama. E sabemos logo no início que vai acontecer uma tragédia. Eu não vou avançar aqui com grandes pormenores sobre essa tragédia, mas sabemos logo que há aqui uma tragédia, sabemos logo o que é que aconteceu, portanto não é novidade, não é daqueles livros que nós chegamos ao fim e ficamos agora aconteceu isto. Não é propriamente esse o interesse do livro, não é nós percebermos o que é que vai acontecer no final, não, nós sabemos logo no início e depois a história volta atrás e começamos como se fosse do início, para depois chegarmos a este final que é o início. Não sei se me estou a fazer explicar, mas acho que sim. E aqui o que interessa é a ama, a parte psicológica da ama, nós percebermos quem é esta ama, porque é que aconteceu o que aconteceu naquela família, portanto tudo aquilo que já evidenciava que ia acontecer uma desgraça, e se calhar são sinais que aquela família não reconheceu. Não quero adiantar muito, eu não sabia quase nada sobre esta história, sabia que tinha a ver com uma ama e com crianças e sabia que havia por aqui uma desgraça. Até já sabia mais ou menos a desgraça, mas não quero adiantar muito sobre isso. Gostei de ler o livro, mas achei que depois no final as respostas foram poucas.
tinha muitas perguntas, eu tinha muitas perguntas, e gosto sempre desta parte da mente, mas se calhar eu tinha demasiadas perguntas para as respostas que estão aqui neste livro, e foi esse o problema. Tinha muitas expectativas e muitas perguntas e queria ver as minhas perguntas todas respondidas e algumas delas não tiveram resposta. Gosto da parte da mente humana, vocês já sabem, já vos disse isto várias vezes, gosto muito da parte da mente humana, de tentar perceber porque é que há mentes retorcidas, o que é que falha, o que é que não está a funcionar bem dentro daquela mente. E depois, como vos digo, sim, a mente era retorcida, sim, percebo isso tudo, mas depois não consigo obter respostas. Na vida real, será que há respostas para estes problemas? Se calhar também nem sempre há respostas, se calhar nem sempre psicólogos e psiquiatras conseguem responder a todos os problemas que há numa mente retorcida, provavelmente não, mas a mim ficou-me a faltar essa parte, ficou-me a faltar aqui um bocadinho de mais explicação, de compreender um bocadinho melhor esta realidade que está aqui neste livro, esta realidade tão macabra que está aqui neste livro. E por isso só lhe dei 4 estrelas, não é que tenha sido uma leitura má, não, foi uma leitura boa, sim, eu estava a gostar muito de ler e é sempre bom ler em francês, já vos disse isto várias vezes, portanto tentar melhorar aqui a minha proficiência linguística em francês, mas as respostas não foram aquelas que eu queria, ou não houve tantas respostas para as minhas perguntas, porque eram muitas, e por isso este livro acabou por só ter 4 estrelas. Outro livrinho de 4 estrelas, um livro que eu achava que ia ter 5 estrelas e não teve, Vingança Mortal. E o que é que eu vos posso dizer sobre esta história? Temos aqui um regresso aos inspectores da Polícia Judiciária, ao Leonardo e a Marta. Temos aqui uma investigação, temos aqui crimes que acontecem, crimes esses que não acontecem todos da mesma forma, o modus operandi é diferente para cada crime, mas chega-se à conclusão que aparece por aqui um justiceiro e que esse justiceiro, este psicopata justiceiro, é que anda a cometer aqueles crimes. E então estes nossos, tão conhecidos já desta saga mortal, vão investigar estes crimes. E o que é que eu vos posso dizer? O que é que aconteceu aqui neste livro? Eu estava a gostar da investigação, estava a gostar de tentar chegar à conclusão de quem era este assassino, essa parte sim, da investigação, mas depois houve aqui uma parte com uma das personagens, eu não quero adiantar muito, mas houve aqui uma parte com uma das personagens que não me conquistou. Eu percebo que às vezes os livros têm que ser chocantes para nos marcarem, e se calhar não me vou esquecer desta parte por ter sido algo que eu não estava à espera, mas não sei, não me fez muito sentido naquela personagem que isto acontecesse. Não gostei da evolução desta personagem, e eu até gosto de mentes depois retorcidas e de personagens que às vezes mudam de um livro, de uma série ou de uma saga para outro, mas aqui não me fez sentido, aqui acho que foi demasiada evolução nesta personagem, não gostei muito, sinceramente não gostei muito, acho que não funcionou muito bem para a ideia que nós tínhamos desta personagem, ou pelo menos para a ideia que eu tinha desta personagem. Não sei se já leram o livro, se concordam comigo, se não concordam. Sim, é chocante, sim, não estava à espera, foi algo muito inesperado que apareceu aqui dentro do livro, mas a mim essa parte não me conquistou por completo e foi por causa disso que eu não lhe dei as 5 estrelas. Não é um livro mau, é aqui um thriller aqui cheio de mistério e de ação, sim, sempre coisas a acontecer, eu estava sempre com vontade de ler mais e de querer saber mais, portanto o livro não me aborreceu não, mas esta parte confesso que estragou aqui um bocadinho o prazer da leitura e que não lhe consegui dar 5 estrelas por isso, porque não consegui identificar aquela personagem com aquele comportamento e por isso acho que perdeu muito aqui esta história e não sei por onde é que a história vai continuar ou se vai haver uma continuação, acho que sim, mas não sei bem por que caminho. Vou ter curiosidade de ler o próximo livro, sim, mas este eu estava à espera de um livro de 5 estrelas e acabou só por ser um livro de 4 estrelas. Outro livrinho que me deixava muito curiosa, um audiobook, Nexus, do Harari, não me lembro do resto do nome. Estava muito curiosa, é o autor de Sapiens, eu adorei Sapiens, e estava muito curiosa com um livro sobre inteligência artificial nos dias que correm. A inteligência artificial cada vez domina mais. A nossa vida tem coisas boas sim, mas também tem muitas coisas más. E eu assusto-me muito com aquilo que vejo da inteligência artificial e da evolução da inteligência artificial. Dá para fazer imensas coisas produtivas com a inteligência artificial, sei lá, o ChatGPT, que pode ser bom, mas também pode servir, por exemplo, para os meus alunos irem perguntar coisas, terem as respostas e, por exemplo, fazerem uma composição a partir daquilo que o ChatGPT diz e não é nada da cabeça deles.
Posso fazer, por exemplo, criar cenários assim estranhos, assim imagens assim estranhas, por exemplo, com a parte do desenho, sim. E pode ser muito interessante para trabalhos fazer desenhos com inteligência artificial, sim. Mas depois vejo vídeos, estou-me a lembrar de um vídeo que vi de umas pessoas a dançarem e todos tinham uma cara parecida com o Cristiano Ronaldo, e isso é um bocado estranho. E também já vi um vídeo com atores em que aparecem vários atores, o corpo é sempre o mesmo e vai mudando a cara do George Clooney, do Johnny Depp e de outros por aí, e acaba por ser um bocado assustador. Já vi séries e filmes também sobre isto, sobre manipulação, por exemplo, de câmaras de vigilância, se pode manipular uma câmara de vigilância e como é que se pode manipular, e por exemplo uma pessoa que não cometeu um crime pode passar a cometer crimes, ou pelo menos naquelas imagens de videovigilância está a cometer um crime, ou ter acontecido um crime e conseguirmos apagar essas imagens e naquele dia parece que não aconteceu nada e na realidade tinha acontecido um crime. Portanto, tudo isto está relacionado com a inteligência artificial. Eu estava muito curiosa e achava que ia ser um audiobook super interessante. Qual é que foi o problema com este audiobook? Não é que tenha sido mau, foram 4 estrelas, sim, gordas e consistentes, mas não chegou às 5 estrelas como chegou Sapiens, porque eu acho que a informação está aqui um bocado atabalhoada. Tanto depressa estamos a falar de uma coisa como estamos a falar de outra, parece que não há aqui uma ligação entre as ideias. Às vezes as coisas são um bocado repetitivas. O próprio autor diz que isto não é a sua área de expertise, portanto não é propriamente a sua área, e se calhar quando falamos, e isso eu percebo perfeitamente, porque se eu estiver a dar aulas de uma coisa que não tem nada a ver com língua portuguesa ou cultura portuguesa, se calhar também me sinto um bocadinho perdida, por isso só tenho que fazer mais pesquisas. Portanto eu percebo perfeitamente que quando não falamos de coisas que nos são próximas, que é complicado às vezes se calhar explicar certas ideias. Acredito que ele na sua cabeça tenha tudo muito bem organizado, que se calhar tenha feito muitas pesquisas para falar deste tema, mas depois aquilo que passou para este lado não foi assim um discurso como foi o do Sapiens, em que eu achei que estava tudo perfeito e que a explicação era perfeita. Aqui acho que a explicação não é tão perfeita, há por aqui ligações que não estão feitas, ou que estão mal feitas, não sei, há aqui coisas que não me seduziram tanto, que acabei por, se calhar em algumas partes não ter depois tanto interesse, ou perceber que aquilo não está, a ideia não está tão desenvolvida como eu gostaria que estivesse. Também a inteligência artificial também não apareceu assim há tanto tempo, ainda há muito para explorar sobre esta área, e especialmente se não formos desta área, se calhar é complicado explicar às outras pessoas exatamente o que é a inteligência artificial, para que é que serve, como é que funciona, e quais são os perigos da inteligência artificial, e por isso acabei por ficar um bocadinho desiludida, porque estava à espera de um audiobook ou de um livro, ou seja, do que me quiserem chamar, porque eu ouvi o audiobook, mas sim, de um livro de 5 estrelas, e este audiobook, este livro, acabou por só ter 4 estrelas. A última leitura de 4 estrelas do mês de setembro foi também um livrinho em papel, The Hound of the Baskervilles and the Valley of Fear. Temos aqui 2 aventuras de Sherlock Holmes e do seu Dr. Watson, escritas por Sir Arthur Conan Doyle. Temos aqui 2 livrinhos, portanto só num, temos aqui 2 histórias. Acho que só há 4 histórias, o resto são tudo contos. Sim, já tinha lido 2, agora li estas 2. Temos aqui um cão misterioso, na primeira história, quem nunca ouviu falar no cão dos Baskervilles. E temos aqui também isto para quem gosta de Sherlock Holmes e já ouviu falar em Sherlock Holmes, claro. E temos aqui um vale também misterioso, com uma história muito misteriosa. Gostei das histórias. Gostei deste Sherlock Holmes, que é sempre a pessoa mais esperta, mais inteligente que está dentro destas histórias. O Dr. Watson, coitadinho, anda sempre ali às aranhas, nunca percebe nada de nada, tem que lá vir o Sherlock Holmes com os seus poderes dedutivos, investigar tudo e depois explicar tudo ao senhor e às outras pessoas, porque nunca ninguém percebe nada de nada. Eu também pouco percebo ou nada. Lembrava-me vagamente desta história de ter visto com o Jeremy Brett, provavelmente o episódio do cão dos Baskervilles. Não sei se o Benedict Cumberbatch, quando fizeram a nova adaptação do Sherlock, se também tem um episódio com o cão. Não sei, não me lembro. Já vi também há algum tempo, não me lembro. Sei que já vi a adaptação. Acho que foi a antiga, não a moderna. Ou também se já vi a moderna. Provavelmente, se houve. Provavelmente, vamos ver. Se houve adaptação moderna do Cão dos Baskervilles, eu vi, mas não me lembro. Mas lembro-me dessa adaptação vagamente com o Jeremy Brett. E do Valley of Fear, acho que não me lembrava. Acho que não me lembrava da história. Temos aqui uma história também que depois tem por aqui muitas ramificações. Na segunda parte da história vamos perceber tudo aquilo que se passou, porque na primeira parte da história temos por aqui umas mortes e depois vamos perceber o que é que aconteceu. E essa explicação alongada e para nós percebermos melhor a história vem na segunda parte.
da história, que se passa também noutro cenário, que se passa neste vale do medo, no Valley of Fear. Gostei das histórias, gostei das explicações, gostei mais uma vez destas investigações do Sherlock Holmes. Ainda tenho por ali para ler na estante, não sei se 2 livros de contos, já não me lembro se é um, se são 2, que ainda tenho por ler, porque, como vos disse antes, ele escreveu 4 histórias, portanto, livros normais, histórias, romances, chamem-lhe o que quiserem, e depois escreveu uma data de contos, já não sei quantos contos é que ele escreveu, mas imensos, portanto ainda tenho contos por ler. Mas sim, gostei das histórias, gostei das explicações, gosto do Sherlock Holmes, sim, mas nunca consigo perceber nada, nunca consigo chegar a conclusão nenhuma, é muito raro chegar a alguma conclusão, e depois lá tem que vir o Sherlock Holmes explicar-me, portanto não é assim uma leitura que me arrebate para as 5 estrelas. Sim, gostei de ver as adaptações da televisão, das séries, gostei, mas nas histórias, não sei, parece que falta aqui qualquer coisa, ou parece que esta ideia do inteligente e do parvo, não sei, gosto da personagem, sim, é uma personagem mítica dos livros de mistério, mas não são livros que me façam chegar às 5 estrelas, há ali qualquer coisa que não me faz chegar às 5 estrelas, mas foi uma boa leitura, sim, e gostei de conhecer mais estas 2 histórias do Sherlock Holmes. Passamos então finalmente para as minhas leituras de 5 estrelas. A primeira leitura de 5 estrelas do que vos vou falar foi um audiobook. Um audiobook da Agatha Christie. Sim, fiz as pazes com a Agatha Christie no mês de setembro. No mês de agosto tinha ouvido um audiobook que não me conquistou, só lhe dei 3 estrelas. Agora, no mês de setembro, ouvi um audiobook e dei-lhe 5 estrelas. Death in the Clouds. Como o próprio nome indica, morte nas nuvens. O que é que será isto de morte nas nuvens? Foi uma morte que aconteceu dentro de um avião. Estamos a falar de um livro, já não sei se dos anos 30, se dos anos 40. Estamos a falar de uma história que aconteceu dentro de um avião, numa época em que não havia aviões como há agora. Portanto, temos que pensar nessa realidade, e foi também nessa realidade que eu estive imersa. Então temos aqui uma viagem de avião. Logo aí eu achei que ia gostar imenso do livro, porque aviões, viagens, fiquei logo também eu a viajar enquanto li o livro. E o livro conquistou-me por completo. Adorei esta história. Esta história que, ao ser num avião, nós já sabemos que as histórias da Agatha Christie normalmente têm assim um número de personagens muito limitado. E que morre uma pessoa e depois os outros todos podem ser culpados da morte daquela pessoa. Portanto, imaginem dentro do avião, imaginem um avião daquela época que levava muito menos passageiros do que leva um avião de hoje em dia, e aconteceu aqui uma morte muito misteriosa dentro do avião, e temos por aqui muitos passageiros. Eu já não sei se o avião ia de Inglaterra para a França ou se ia de França para a Inglaterra, mas pronto, foi assim uma viagem entre 2 países, e um dos passageiros era o Hercule Poirot. Portanto, ele também estava dentro do avião, e depois também vai ser por aqui interrogado, vai haver por aqui muitas perguntas a toda a gente, vai haver por aqui muitas investigações, e eu gostei da história, gostei porque não chegava a conclusão nenhuma mesmo, apesar de ser um espaço limitado, apesar de serem personagens limitadas, porque já não sei quantos passageiros havia que podiam ter sido culpados, já não sei, para aí uns 10 ou nem sei se tantos, portanto não havia assim muitas possibilidades, mas eu não cheguei à conclusão de quem era. Shame on me, nunca chego, ou raramente chego às conclusões nos livros da Agatha Christie, e por isso não chegava à conclusão. Entretanto, a capa do livro também me levou aqui a criar ideias. Até pensei assim, epá, puseram aqui isto na capa, será que isto é um spoiler? Andei ali às voltas com tudo. Gostei muito da explicação, gostei muito do final, não estava nada à espera. Isto depois tem por aqui muita explicação, aqui por trás. Portanto, a história que à partida parecia simples, de simples, não teve nada. E por isso eu gostei da história, fiquei fascinada com esta história da Agatha Christie. Algumas histórias da Agatha Christie não me fascinam, outras são boazinhas e dou-lhe 4 estrelas. Esta acho que merece as 5 estrelas, pelo menos para mim foi uma excelente história, gostei muito, talvez porque fosse dentro de um avião, talvez porque metesse viagens, não sei se isso teve influência, se calhar teve, mas adorei esta história, adorei este audiobook Death in the Clouds, por isso mereceu as 5 estrelas. Outra leitura de 5 estrelas, desta vez um e-book, El Clan de Carmen Mola, o último livro da saga Helena Blanco. Comecei a ler o livro, acho que foi no dia em que ele saiu. Estava mesmo muito curiosa com este final
desta saga, que começou por ser uma trilogia, depois saiu o quarto, agora saiu o quinto. Estava mesmo muito curiosa para saber o que é que ia acontecer a esta Helena Blanco. Temos por aqui uma investigação, temos por aqui esta brigada onde trabalha a Helena Blanco, temos por aqui a Helena Blanco metida aqui em grandes sarilhos, porque este clã, esta organização, quer afastá-la das investigações. E temos por aqui esta brigada que não sabemos muito bem qual é que será o final desta brigada, o que é que vai acontecer. Foi uma história que li, eu acho que li isto em 2 dias, já não me lembro, mas li isto, eu não conseguia parar de ler. Portanto, aconteceu isso, eu não conseguia parar de ler, acho que comecei a ler num dia e terminei no outro. Portanto, foi uma leitura que me entusiasmou muito, muitíssimo. Aqui temos por aqui vários mistérios, temos por aqui coisas que se passaram fora de Espanha, que depois acabam por ter influência naquilo que se está a passar em Espanha. Não quero adiantar muito sobre a história. Posso-vos dizer que o final foi completamente inesperado, pelo menos para mim foi completamente inesperado. Eu achei que ao ser o final de uma série, saga, whatever, que tinha que haver por aqui algo assim um bocado explosivo. Sim, e isso aconteceu realmente, portanto, os autores conseguiram criar aqui um momento que eu não estava nada à espera. Eu não sei se os outros leitores, acho que ninguém estaria à espera deste final. Foi um final que me impressionou, que acho que teve sentido, ao contrário do que aconteceu com a Vingança Mortal, que houve ali uma evolução numa personagem que eu não gostei. Aqui acho que tudo fez sentido para a história. E por isso é que lhe dei 5 estrelas, porque não conseguia parar de ler o livro, porque queria saber mais. Eu acho que no primeiro dia li 30% e no outro dia li 70%, acho que foi qualquer coisa assim. Portanto, o segundo dia foi sempre a bombar, eu não conseguia parar de ler e enquanto não terminei o livro não descansei. E por isso tinha que ser um livro de 5 estrelas, porque me conquistou, porque foi aqui um encerrar de uma história que eu acompanhei desde La Novia Gitana. E estava com muita vontade de chegar a este fim, e estava com muita vontade de perceber o que é que ia acontecer. Eu tinha ideia que ia acontecer uma coisa e depois acabou por não acontecer aquilo que eu estava à espera, portanto essa parte também foi interessante, o final teve todo o sentido e por isso foi uma grande leitura de 5 estrelas. Não é que seja um livro da vida, não é que seja daqueles livros que me vai acompanhar para sempre, mas foi um final de série ou de saga, que eu acho, pelo menos os autores dizem que vamos ficar por aqui. Portanto, se calhar sim, vamos ficar por aqui, porque às vezes também começam a esticar demasiado as séries e as sagas e depois as coisas começam a perder um bocado o interesse. Portanto, se calhar, mais vale começar outra série ou outra saga do que continuar a prolongar esta. Se calhar não tem muito sentido prolongar esta. Para mim, aquilo foi um final, para mim fez todo o sentido. Foi um final com pés e cabeça. Foi o final que esta série saga merecia, sim. Por isso fiquei extremamente satisfeita, gostei mesmo muito da leitura. E foi uma das melhores leituras do mês de setembro, sim, era aquilo que eu estava à espera, cumpriu todas as expectativas. Como vos estava a dizer antes, não é um livro da vida, não é daqueles livros que vão ficar comigo para sempre, como é, por exemplo, algum clássico que eu li e que recomendo a toda a gente e que adoro, mas foi aquilo que era preciso para encerrar esta série, esta saga, e acho que fez todo o sentido, foi uma das melhores leituras do mês de setembro e mereceu, sem dúvida, as 5 estrelas. O último livro de que vos vou falar, o último livro de 5 estrelas do mês de setembro foi um e-book, The Siege, de Ben McIntyre, um livro de não ficção, um livro relacionado com um episódio verídico que aconteceu em Londres em 1980, quando foi invadida a embaixada do Irão e depois desta invasão as pessoas que invadiram, já não sei quantas pessoas eram, mas as pessoas que invadiram a embaixada fizeram 26 reféns e esses reféns estiveram na embaixada durante 6 dias. Portanto, temos aqui uma história que eu não conhecia, por ser de 1980, eu não conhecia esta história. Estava muito curiosa quando vi que ia sair este livro do Ben McIntyre. Achei que também acabava por ter alguma relação com o September Thrills, porque é um livro de espionagem, apesar de ser de não ficção, também era de espionagem e era aqui um bocado intenso, porque nós vivemos aqui estes 6 dias dentro desta embaixada, ficamos a saber aquilo que aconteceu em cada dia e como é que foi solucionado este cerco. Como é que tudo se processou. Portanto, temos por aqui a polícia, temos por aqui, já não sei se o MI5 ou o MI6, temos por aqui o SAS, que depois vão fazer aqui uma grande operação para libertar estes reféns e tudo aquilo que estava planeado tinha tudo para correr mal, tinha tudo
para que a embaixada se calhar fosse pelos ares e morressem todas as pessoas que estavam dentro da embaixada, e por isso eu estava mesmo muito curiosa com esta história. Sabia que a história tinha um final feliz, ao ser uma história verídica, sabia que tinha um final feliz, portanto, não era que eu achasse ou que fosse para mim um mistério aquilo que ia acontecer, mas a descrição destes 6 dias, de como foi planeada esta operação, de tudo aquilo que aconteceu, este cerco à Embaixada do Irão, portanto, ser em Londres, portanto, ser algo muito complexo, até por causa das relações. Sabemos que o Irão, depois do Shah da Pérsia, que virou um país extremamente religioso, extremamente fanático, portanto também tem por aqui essa parte de história, e não podemos dissociar essa parte religiosa do Irão e o governo religioso do Irão desta época daquilo que aconteceu, porque teve tudo a ver com aquilo que aconteceu nesta embaixada, e por isso o Irão, desde esta época, que tem tido relações complicadas com outros países, e achei muito interessante também essa parte, né? Pensando no Irão nos dias de hoje, no Irão que tem relações complicadas com Israel, que tem relações complicadas com os Estados Unidos, que está por aí a planear uma ofensiva nuclear. Foi interessante, sim, portanto, voltámos atrás 40 e tal anos, mas parece que podia ter sido algo de hoje em dia, que não é assim uma história que esteja lá tão no passado. Gostei muito da história, gostei muito de ficar a conhecer as personagens reais disto que aconteceu, desta invasão, deste cerco, destes reféns, portanto ficar a saber como é que os reféns eram tratados, o que é que acontecia, como é que eles comunicavam com a embaixada, como é que os sequestradores comunicavam com o exterior, o que é que eles exigiam, quais eram os seus protestos. E foi muito interessante ler este livro, foi muito interessante ler mais um livro de não ficção deste autor. Gosto mesmo muito da escrita deste autor e gosto muito das temáticas também que ele escolhe para os seus livros. Normalmente são sempre livros relacionados com espionagem e isso entusiasma muito, e por isso fico sempre muito triste quando às vezes os livros de espionagem não correspondem exatamente à ideia que eu tenho deles, porque é realmente uma temática que me interessa, e por isso foi uma excelente maneira de terminar as leituras de 5 estrelas do mês de setembro. Foram só 3, mas foram 3 leituras de 5 estrelas excelentes, e foi muito bom, muito bom, muito bom ler este livro de não ficção. E foram estas as leituras do mês de setembro de 2024. Felizmente só houve um livrinho de 3 estrelas, a maioria foram de 4 estrelas. Houve 3 leituras de 5 estrelas maravilhosas que adorei fazer. Adorei participar mais uma vez no September Thrills, com livros um bocadinho estranhos, ou que não sei bem se encaixam, mas para mim sim, fez todo o sentido. E encaixaram-se, a maior parte destes livros encaixaram-se neste projeto, por isso estou mesmo muito contente com as leituras que fiz no mês de setembro. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros, se têm curiosidade em ler algum deles, digam-me tudo aqui na caixa de comentários. Não havendo mais nada para vos contar hoje, porque já falei imenso e estou super, super, super cansada, realmente cansada, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!